Opa, turma! E aí? Como é que foi o almoço? Deu para colocar um negócio para dentro rapidinho aí? Estão curtindo o evento? Bom, boa tarde. Sou Fábio Rosato, diretor executivo da Sensidia, de Serviços, Consultoria. A gente está abrindo aqui o painel da tarde de Agente QI, com a B3 e a conta simples. O Jason deu uma palhinha lá do que ele vai trazer em mais detalhes no Keynote. Mercado financeiro, que é super inovador e particular no Brasil. A gente tem um mercado financeiro pujante, referência no mercado internacional. E não é diferente esse momento que a gente está passando com o IA. A gente está liderando esse processo de adoção, de uso, de construção de agentes nesse mercado, né? Aqui a gente tem dois players, a fintech, a conta simples, para o mercado B2B, né, gestão de despesas, gestão de uso de cartão corporativo. O Jason falou um pouquinho com a gente. Do outro é a infraestrutura de mercado financeiro, que é a B3, a nossa gigante B3, com muita coisa interessante acontecendo no mercado e levando a tecnologia de ponta para a gente fazer o uso no nosso dia a dia. Tá? Bom, rapidinho aqui, deixa eu virar minha folha aqui. Então, para essa conversa, pessoal, eu vou trazer aqui o CTO e partner da Conta Simples, fintech B2B, com mais de 20 anos dentro do mercado financeiro, passagem pela Cielo, para Bex Bank. Jason De Luca, por favor, Jason, entra aí. E do outro lado, o diretor de tecnologia da B3, onde lidera iniciativas estratégicas de inteligência artificial e inovação, Thiago Suzano. Por favor, Thiago. Muito bem. Bom, primeiro agradecer aí vocês terem topado bater esse papo. Eu contei essa história já para o Jason, não sei se eu contei para você, Thiago, e contei para algumas outras pessoas. Há 3 anos atrás, então a gente está falando de maio de 2023, dezembro de 2022, novembro, foi quando a gente teve a publicação do GPT para todo mundo poder utilizar, né? A OpenAI tinha acabado de lançar o conceito de plugins, que já dava capacidade para o GPT fazer uso e consumo de alguns serviços externos especializados. A viagem, leitura de PDF, você já conseguia fazer umas brincadeiras mais legais, né? E a gente, na Sensidia, estava numa jornada maluca de Open Finance, ainda desde 2021, né? E aí, conectando um pouco os conceitos, e aí também até por necessidade própria, pessoal, né? Eu peguei um PDF lá do meu extrato de cartão de crédito, botei para dentro do GPT, ele já conseguia ler PDF, show, né? Ele já mandou para você que você estava louco. Falou, pelo amor de Deus, isso aqui não... pelo amor de Deus, cara, você tá Para de gastar. Você não está gastando nada aqui, né? Tá sem dinheiro. E aí também acessando, qual que era a brincadeira ali, né? Pô, eu tenho um tanto de dinheiro em conta, quero comprar um carro, tem um score de crédito, já tinha um serviço de score de crédito, faz umas simulações aí e monta qual que é um plano para eu comprar um carro de 100 mil reais, né? E aí o GPT, olha, você tem tanto de gasto, você tem não sei o quê, seu score de crédito é tanto, tem uma opção aqui de você financiar o carro em tantas vezes, pagando tanto de juro, e aí você vai comprometer tanto do seu capital aqui mensal, né? Falei, pô, legal pra caramba, né? Eu consegui ter já uma experiência do uso de assistência financeira com o uso do GPT, né? E eu levei esse conceito para o Tech Bank Forum lá em Brasília, que estava uma galera lá de bancos executivos, fazendo a provocação que a gente iria ter o Open Finance em algum momento com esse tipo de experiência, né? Mas, obviamente, estava tudo meio amarrado com arame ainda ali, né? E quer queira ou quer não, bicho, de lá para cá passou 3 anos, né? O que vocês acham? A gente tá, Jason, você acabou de
Eu falei que a app do banco ia sumir lá no evento. Eu falei assim, cara, gente, ó, a app do banco vai sumir. Não vamos precisar mais de internet bank, de app. Jason, você está já fazendo esse processo acontecer. O que você acha? Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo. Obrigado pelo convite, Fábio. Suzana aqui, super bacana dividir esse espaço contigo também. Bom, eu acho que você acertou e errou aí na sua tese, tá? Eu acredito que a gente tem uma visão que é o seguinte, né? Acho que o app do banco ou até mesmo o internet bank, ele não vai deixar de existir, pelo menos no médio prazo, né? Mas a gente acredita muito que ele vai passar a ser irrelevante. E isso é diferente de deixar de existir, né? E por que isso? Porque a tendência é que as pessoas passem a usar cada vez mais os assistentes de AI para resolver as suas necessidades do dia a dia, né? Então, contando, por exemplo, um pouco da nossa vivência, né? Nós somos uma empresa B2B, onde o nosso cliente é o CFO, é o gestor financeiro. E aí vocês imaginem como é que é a vida desse personagem, né? Ele tem que resolver conciliação de um monte de coisas, fazer inúmeros controles. O fechamento de mês é um inferno para esse cara, né? E aí você imagina esse profissional tendo que navegar em um monte de tela, e clicar num monte de botões, e extrair informação, e conciliar essas informações. E por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente se esforce em fazer uma experiência de usuário super bacana, a gente não consegue abraçar todo mundo. A gente não consegue criar uma experiência que seja super precisa para cada cliente, para cada empresa que tem uma dificuldade diferente, né? Então, quando você tem uma tecnologia como essa, né, e aí você consegue expor os seus serviços com MCPs, por exemplo, conectando com agentes de AI, você dá muita liberdade de personalização para quem está na outra ponta, né? Então, a gente acredita muito, e o Cleber foi muito feliz hoje no início da apresentação dele no Keynote, em que a tendência é você ter mais agentes interfaceando com as instituições financeiras do que o próprio cliente usando um aplicativo ou usando o Internet Banking, né? Então, essa é a tendência, é assim que a gente enxerga esse cenário. Há 6, 7 anos atrás, quando eu ainda estava em outra casa... Você teve passagem pela Deloitte, BM? Tive no Banco Votorantim também. E no Banco Votorantim eu liderei justamente a construção de um banco digital, né? E a gente falava sobre o Embedded Bank. O que era o Embedded Bank na época, né? Enquanto todo mundo estava querendo trazer o cliente para o aplicativo, a gente estava falando, cara, e se eu tirar ele daqui, me comunicando via push notification e etc., ou seja, sendo um assistente dele de certa forma, agora hoje você tem um boleto para pagar, clica aqui, bota sua digital e eu pago, né? Obviamente, tirar isso do papel não foi trivial. Então, você está com um contra-incentivo, porque você tem que trazer, e aí como é que você mede, né? Usuários ativos por mês, né, cara? Então, assim, até a métrica é um contra-incentivo da estratégia. E aí, passado o tempo, hoje, eu fico pensando assim, qual era a diferenciação que os grandes bancos dão para pessoas que têm altíssima renda? Ter um banker ali personalizado, ou seja, uma pessoa que você manda uma mensagem para ela no WhatsApp e ela resolve os problemas para você. Não é mais um diferencial, né? Ou seja, você tem seu próprio agente, você pode criar seu próprio agente, você pode colocar, ele vai te atender 24 horas. E está aí o que era o conceito do Embedded Bank, só que a tecnologia conseguiu, de fato, modificar e trazer para a gente a possibilidade de fazer um negócio muito mais fácil do que a gente teria há 6 anos atrás, 7 anos atrás, ou seja, super curto espaço de tempo. Né? Então, é muito, né? É uma evolução que eu acho que muda a perspectiva do serviço. Então, os bancos vão ter que pensar, ter um banker disponível já não é mais um serviço diferencial. Qual vai ser o serviço diferencial, né? Talvez seja o canal de acesso, né? Para que os agentes possam se plugar. Perfeito. Porque, veja, qual a diferença que tem de você dar o PDF ou acessar o dado num canal seguro? Eu tô para ver, então, assim, se você é um cliente private aqui, você tem 2.000 tokens disponíveis de agente para utilizar no seu banco. Estou para ver esse tipo de oferta acontecer. Aí é uma provocação para quem é dos bancos, né? Estou para ver esse tipo de oferta. Ô Jason, vocês usaram a construção do MCP como um canal, e aí você até citou, né? Cara, estamos matando a nossa própria app
a nossa própria solução com isso, mas tem um motivo, né? E a gente teve a oportunidade de encontrar com algumas pessoas aqui e das pessoas falar assim, cara, o que vocês fizeram é muito legal, né? Teve outras palavras aqui que não pode falar, né? Cara, conta para a gente assim, um pouco mais do porquê, o gatilho assim que veio esse insight, né? Eu sei que você estava lá nos Estados Unidos, no MIT, e isso também trouxe provocações, né, na sua visão como líder para tomar essa decisão, né? Bom, acho que para dar um pouco mais de contexto para essa tua pergunta, Fábio, é o seguinte, na Conta Simples a gente tem uma missão que é trazer para o financeiro, para o CFO, para o gerente financeiro, a era mais produtiva dessa área. Então, quando a IA começou a ser uma tecnologia de adesão, ou seja, que de fato ela estava apresentando situações claras de resolução de problemas, a gente se questionava muito que era o seguinte, poxa, a gente tem que usar essa tecnologia para resolver problemas reais, e não pelo hype, não porque é bacana, né, o assunto tá na moda. Então, a gente começou a estudar isso mais profundamente e tentar entender como é que a gente, de fato, poderia agregar valor para esse público-alvo nosso, para o nosso cliente, que é o CFO, que é o gerente financeiro, né? E foi ficando muito mais evidente porque o trabalho do financeiro é muito repetitivo, né? Tem muitos controles que são repetitivos, todo mês a mesma coisa, os mesmos controles, as mesmas planilhas, as mesmas conferências, né? Então, quando você começa a linkar o que essa tecnologia é capaz de fazer frente ao problema que existe lá do outro lado, a gente falou, poxa, isso aqui realmente tem um valor muito grande. Isso aqui pode realmente salvar muitas horas dessa equipe financeira e trazer valor, de fato, né? Mas, obviamente, que ainda existia nas nossas discussões e nas nossas avaliações o problema da interface usuário, né? Então, a gente passou muito tempo lá tentando desenhar inúmeras interfaces que pudessem realmente abraçar os clientes. E a conclusão que a gente chegou foi, cara, não dá. Porque cada empresa roda de um jeito, cada empresa tem a sua convenção, cada empresa tem o seu tipo de problema. E aí a gente começou a pensar, poxa, mas o MCP, os nossos clientes já sabem e têm adesão ao uso de AIs e de ferramentas de IA, né, os assistentes. Por que não expor o MCP com a nossa inteligência, com os nossos dados, né, para o nosso cliente poder, ele mesmo, construir a sua experiência de fechamento do mês, usando a tecnologia que a gente tem dentro da Conta Simples. Então, a gente sempre teve uma motivação clara e a gente sempre foi muito apegado a resolver um problema real, né? Então, a gente não se apegou muito à questão do hype, aquela coisa toda, de ter que lançar uma coisa ontem, porque senão a gente está... Não foi essa conversa. A gente procurou aprender a respeito do assunto, a gente capacitou muita gente, a gente começou a entender melhor como isso funciona, entendendo dor de cliente, então a gente é muito aficionado por isso, então a gente procura de fato entender qual o problema que a gente consegue resolver. Então, esse foi o gatilho, mas a gente teve essa, eu vou chamar de paciência, né, de aprender, de investir gradativamente, até hoje a gente ter condições de abrir um MCP para a indústria. Já temos lá uma fila de mais de 60 clientes integrando com os nossos MCPs, já trazendo feedbacks, então esse foi o principal motivador, resolver um problema com uma tecnologia que tem aderência, e não só pelo uso dela, entende? Porque adotar o hype, essencialmente você vai errar, né? Ou seja, porque você vai ter que testar, você não sabe o que você é capaz de fazer, né? Quer dizer, a gente teve um caso, eu sou um dos caras que fez parte daquele meme, né? Que eu recebia lá, o conselho. Quem somos nós, o conselho, o que queremos, AI, quando, agora, para quê, não sei, né? E a pressão por entregar resultado com AI, sem saber nem o que tinha que fazer, era absurda. Então, por exemplo, a gente aprendeu lá que AI como prompt, como assistente, claro que ajuda as pessoas no dia a dia, ajuda, mas nós talvez falte para a gente uma habilidade de conseguir medir produtividade das pessoas. A gente consegue medir produtividade de uma fábrica porque a tarefa é repetitiva, então você sabe quanto tempo tem que levar. 99% do resto dos serviços não é assim. Então, quando você vai tentar medir produtividade, você entregou uma AI como assistente, como prompt, cara, muitas vezes as pessoas até fizeram mais coisas, mas ela vai ficar no limbo, né?
A gente aprendeu, a gente errou. Ou seja, isso aqui é custo. Funciona? Ok. As pessoas usam pra caramba. A gente saiu lá de... Quando a gente lançou, que era um testezinho, 3.000 requisições por mês, batendo picos ali de, no máximo, 1.000 requisições para 3 milhões no pico em 1 minuto de requisições. Ou seja, as pessoas estão usando. Né? E não é para perguntar se o Palmeiras tem Mundial, essas coisas que agora a galera gosta de fazer. Isso aí, fazer um script em Python, alguma coisa assim, né? Então, eles estão fazendo. Quer dizer, esse tempo, ele está economizando. Mas como é que você mede? Não muda ponteiro. Né? O que muda ponteiro é isso. O que muda ponteiro é falar assim, cara, eu tenho um caso de negócio. Aonde é que eu vou me aprofundar e como é que eu vou implementar? Né? Então, eu sou muito adepto a isso aqui. E o engraçado é que o Jason falou, cara, tivemos muita paciência, né? O que nesse mercado com IA é de coisas de horas, né? Paciência de poucos meses ali. Porque você pega o MCP, foi lançado no final de 2024, até a coisa amadurecer, avançar e etc. Só que agora a gente está numa média de 100 milhões de downloads da SDK do MCP por mês, que é um número absurdo, né? Absurdo. E a gente está falando de gente que quer construir MCPs, né? Eu, por exemplo, sou consumidor de vários MCPs, mas construir mesmo não faz parte muito da minha rotina. Do time da Sensidia, o pessoal está fazendo isso direto, né? Então, é um negócio novo. A palavra paciência me chamou a atenção, né? E aí, a gente tem alguns elementos que são 4 no geral, que é a questão da assimetria, né? Que é uma transferência colossal de poder, né? Entre países, indústrias, até times dentro das corporações, né, por conta do uso de IA, algo que você fazia, por exemplo, fechamento financeiro, precisava às vezes de um pouco mais de pessoas lá, você consegue entregar uma experiência que já muito menos, né? E a gente pode fazer alguns paralelos das evoluções tecnológicas em outras indústrias, né? A gente tem a questão da hiperevolução, porque esses agentes, colocando na mão do cliente, ali, do usuário, ele abre um leque de possibilidades que, se a gente fosse parar para tentar produtizar, talvez a gente não conseguiria fechar todas as arestas, né? Ele vai ter esse poder em mão, né? Então, você tem essa hiperevolução. É algo que está omniuso, né? Ou seja, está super disponível, né? Então, são alguns elementos chaves, né? E aí, Thiago, pegando o caso da B3, né? Vocês têm alguns casos, alguns agentes lá. Você citou série de opções, o Bruce, tem também o Digital Coach, né? Que o Bruce é da cobrança para crédito, né? É isso aí. Conta para a gente um pouquinho desses casos, os desafios, e eventualmente até a tecnologia mesmo, né? O público aqui mais está falando com a gente aqui. Legal. Bom, e esse negócio da assimetria, né, e a expectativa, os SLAs que a gente tinha também, tem um caso legal para a gente contar, eu vou misturar um pouco dos dois, porque eles têm a ver. Quando a gente pegou a primeira vez para fazer um produto para um cliente, o caso de série de opções, para mim, é o mais legal, porque ele usa um MCP, que a gente teve que criar, porque para criar uma série de opção, para quem não é muito do mercado financeiro, é a opção sobre uma ação. Então, é o que você vai fazer com o futuro daquela ação, né? Então, você não comprou a ação ainda, você tem uma opção de compra. E com base no que você compra uma opção de compra? Com base no cenário macroeconômico, ou seja, estou vendo aqui que o Estreito de Hormuz amanhã vai abrir. Cara, vou comprar uma opção aqui de petróleo, né, em geral, porque amanhã vai subir, e se eu sou um day trader, subiu, amanhã eu vou lá, né, e me desfaço daquilo lá, vendo em cima, tal. Mas a gente sempre estava atrasado. Por quê? Porque como eu criava as opções, o meu cliente me ligava e falava assim, cara, está acontecendo isso, tem que pôr essa série na rua. E eu levava uma semana para botar a série na rua. Cara, só o Trump fechou e abriu o Estreito de Hormuz em uma semana umas 20 vezes, mais ou menos, né, cara? Então, quer dizer, eu perdi a oportunidade de negócio enquanto o movimento do mundo acontece. Bom, como é que esse cara, o meu cliente, pensou nisso? Vamos criar um agente que pense como ele. Então, eu tenho um agente, por exemplo, que fica na internet olhando notícias de várias indústrias
tem um outro agente que faz uma escoragem dessas notícias. Veículo, quanto tempo já se passou da notícia, e quanto que ela está, né, distribuída e etc. E aqui, para ser bem, bem explícito, assim, ó, nada de engenharia não é nem da NASA mais agora, da SpaceX, né, que tem que falar. Nada de engenharia de SpaceX. OpenAI com Azure, que é o que a gente tem, então tem o GPT puro lá por trás. E a gente criou esse agente com uma solução nossa. A gente criou uma solução com uma experiência que você cria um agente e coloca ele rodando. A gente apelidou ele no começo de B3GPT, hoje eu já tenho todos os modelos Anthropic, Gemini, etc. disponíveis. Então a gente já está mudando o nome, já não é mais GPT, né? B3, sei lá, All AI vai virar, alguma coisa assim. Mas o fato esse agente, ele pensa na hipótese das opções e já cria automaticamente. Então, na verdade, só de redução de chamadas para criar séries de opções, a gente reduziu mais de 70%. Ainda tem gente vendo que o meu agente não está vendo, e eles ainda ligam. Só que eu aproveito o agente que cria, e agora ele põe em 1 hora na rua, o que eu levava 1 semana. Então, a janela que eu vou aproveitar o mercado reduziu para hora e não para dias mais. De novo, assim, para enfatizar, né? Como é que a gente fez? Você falou sobre, eu vou modelar a tela do cliente. E a gente passou a vida falando, eu tenho que olhar a necessidade do cara. Como é que você vai entender? Ele é o cara, ele vai produtar, é muito difícil. Você vai produtar uma coisa com ele agora, 3 meses depois o mundo mudou, o produto é outro. Assim, a gente não vai atingir essa utopia, essa é a verdade. E com isso, você passa a ter o cliente dentro. Então, vem cá, senta aqui e vamos treinar esse agente com tudo que ele tem que olhar para fazer o que... Até porque ele que sabe o que o agente tem que fazer. Óbvio, né? Óbvio. Então, a nossa experiência com o série de opções envolveu... desenvolver software, envolveu ter agentes MCP, envolveu ter, ou seja, é uma arquitetura agêntica, ou seja, autônoma, criando e disponibilizando coisas para o mercado, né, e olhando o mercado também. Acho que esse é o... Tiago, isso é um processo sensível, né? Como é que você convenceu a companhia a ir por esse caminho de construção de agentes, né? Porque você ainda carrega um pouco dos tempos antigos, estamos falando de 3 meses atrás, de alucinações, etc. Né? Esse é um ponto bom até para o Jason também, né? Com certeza. A gente apanhou no começo, porque como é que você treina uma pessoa que está aprendendo sobre AI ali e fala para ela assim, você agora é curador desse produto. Ele fala, mas puta, o que é ser curador, né? Como é que eu vou olhar se a resposta que eu estou tendo, ou seja, se os casos que eu estou criando estão sendo bem utilizados ou não? Como convencer? A primeira coisa foi, existia uma necessidade que criava muita restrição, que era, cara, eu preciso ser mais rápido e colocar série de opção na rua. Qual a oportunidade que eu tenho? Putz, aí vem aqueles PPTs gigantescos de falar, nossa, mas o SDLC, mas o... Cara, você reduz 30%. Pô, não dá. Se eu reduzir 30% de uma semana, é de um dia. Então, quando você fica restrito, você é mais capaz de inovar, né? A gente falou sobre isso, né? O quanto que existe o poder da restrição para impulsionar a criatividade e a inovação, né? Porque quando o recurso está abundante, disponível, é difícil as coisas mudarem, né? E criando a restrição, vocês dois têm casos que mostram que surtiu mais efeito. Quer explorar um pouco, Jason? Né? Esse, inclusive, é um modelo que eu uso muito, né? Como modelo de gestão, especialmente quando você percebe que claramente existem ineficiências, né? Porque é difícil o ser humano mudar, né? Mudar a cor da grama é um problemaço, né? Então, quando você impõe uma restrição, as pessoas, os times, a organização, de modo geral, ela tem que se moldar àquela restrição. Então, ela tem que encontrar outros meios de trabalhar. Na conta simples não foi diferente. Então, a gente fez um movimento, a gente percebeu que claramente existiam ineficiências e a gente mudou a forma de trabalhar, mudou a estrutura de time. E a restrição força a gente a pensar melhor no que a gente pretende fazer, fazer escolhas mais inteligentes, porque a restrição ela está imposta.
né? Então, quando você não tem a restrição, você tem um espaço mais abundante, é muito comum você fazer muita coisa e não fazer nada ao mesmo tempo, né? Então, eu gosto muito dessa teoria e que na prática ela tem muito efeito, porque você realmente força todo mundo a trabalhar numa eficiência maior, em escolher coisas melhores, em escolher uma iniciativa que faz mais sentido, né? Aplicar o investimento de um time de tecnologia, por exemplo, de engenharia, em algo que realmente vai mexer ponteiro, né? Então, isso tem um poder enorme, sabe? Então, nós fizemos esse movimento e agora a gente está numa fase que é incluir o processo agêntico dentro da esteira de desenvolvimento. Né? Então, assim... E a gente está com um momento de restrições, todo mundo passando por isso, né? Que é quando acabam os tokens, né? Aí você começa a jornada às 8, 9 horas acaba o token, né? E só volta meio-dia, e aí, né? Então, esse é um tipo de restrição que, inclusive, a gente precisa ser criativo, né? Porque todo mundo está passando por questões de orçamentos aí. Acho que até nesse ponto também que a Sensidia se insere ali de ter o AI Gate, rotear para múltiplos modelos. Então, uso o mais barato aqui, uso o que tem token, né, tal. E isso, fatalmente, vocês estão passando por lá também, né? Perfeito. Tanto em conta simples como B3, certo, Thiago? Perfeito. E o que eu acho legal dessa conversa é que, assim, primeiro a Bolsa vai começar a fazer um mercado secundário de tokens, né, cara? Porque já que eu treino tudo, pô, vou treinar token lá, né? Essa é a primeira coisa que a gente já falou sobre isso. Mas, brincadeiras à parte, outro erro que a gente cometeu, que o Jason comentou, né? Mudar o ponteiro. O que é mudar o ponteiro, né? O ano passado, eu tentei fazer um movimento, eu também gosto desse estilo de gestão, né, de criar restrições e desafiar o time a subir a barra e tal. Lá no BV, teve um caso há muito tempo atrás, 7 anos atrás, que a gente adotou Flutter antes de todo mundo no mercado. Enquanto as pessoas estavam testando, fazendo uma coisinha ou outra, a gente adotou. E a gente adotou pela restrição. Não tinha dinheiro, eu não podia pôr 2 fronts para fazer um de Android e um de iOS e queria uma experiência nativa. A única opção que eu tinha era essa e eu tinha que treinar 100 pessoas, né? E meu líder estava aqui na época, sabe como foi essa jornada. E aí, a gente criou a restrição. A restrição é, cara, tem que ir por aqui, não tem dinheiro, a gente não vai contratar. Cara, assim, 15 dias a gente tinha 100 pessoas programando em Flutter num nível, assim, estratosférico. E aí, quando eu tentei fazer isso o ano passado com a AI, com o meu time de engenharia, porque além de dados e AI, tem um time de engenharia, né? Uma das coisas que aconteceu é que eu criei uma restrição muito pequenininha. Era uma restrição de 10% a 15%, ou seja, fiz sobe a barra para a gente cortar um pedaço do orçamento e entregar. O que aconteceu? As pessoas, quando a restrição é muito pequena, elas vão tentar fazer hora extra, elas vão tentar se dedicar um pouco a mais para cumprir. Foi o que aconteceu. Então, eu percebi que criar restrição no modo muito pequenininho, a pessoa não vai inventar outra forma de fazer, porque isso é o que nós estamos passando, né? Incluir o agente no SDLC, incluir o agente num um set de processos de desenvolvimento de software, não tem a ver com implementar tecnologia, né? Não é mais uma pipeline que você está implementando. Agora eu estou falando de mudar a forma de pensar. Então, e aí eu resolvi cortar 60% da mão de obra que eu tinha, que era transbordo. Quando a gente fez isso no all-in para esse ano, todo mundo me achou louco, né? Como me acharam também lá no BV, na época que tinha que fazer a transição. A verdade é que nós estamos em metade de maio e tudo que tinha que entregar, a gente entregou. E agora, a outra restrição que a gente colocou os sprints não são mais de 15 dias. Os sprints são de 3 dias. Porque se eu não sou capaz de produzir em 3 dias com agentes algum produto que eu vou lançar, eu estou pensando no produto errado. E aí eu comecei a ter o problema dos tokens, porque eles estão produzindo. E está saindo, e está vindo o projeto. A gente fez um projeto que custaria R$1 milhão e ia levar 6 meses. A gente fez o front dele inteiro em um sábado, com 2 devs parados para fazer. Que é a questão da simetria, né? É óbvio. Essa simetria que cria. Para passar a palavra para o Jason aqui, a gente estava brincando ali no começo, né? Eu estava falando com o head desse projeto. Falei, cara, e aí, avançamos? Terminamos o back agora? E ele falou assim para mim, pô, eu estou com 2 gargalos aqui. O primeiro gargalo é infraestrutura, ambientes e etc. E o SLA era de 2 semanas, 3 semanas, não é nenhum SLA absurdo.
Só que esse tempo ficava embebido dentro do processo de desenvolvimento, que era longo, né? Agora não. Eu fiz o software em um dia, como é que ele vai ter 3 semanas para me entregar o provisionamento de um ambiente? Não tem nexo, né? Não tem nexo mais. E o outro gargalo, que também ficava preso, o cara do produto não sabe tudo que o produto tem que fazer. Então, eu vou ter que fazer outras iterações do produto, porque o gargalo é, o que mais tem que ter aqui? E o cara parte mais criativa que tem o processo humano, que é onde tem um baita de um valor, né? Porque já que o custo de construir ele está, vamos dizer, marginal, mas tem o custo dos tokens e tal, né? Mas o tempo ele encurtou muito, né? De fato, o que fazer? Porque é muito fácil você fazer o produto errado, né? Então, esse tempo de pensamento estratégico é onde tem o valor humano ali, né? Sem dúvida. Acho que só empilhando em cima do que você trouxe, Suzana, assim, a gente fez um movimento muito parecido, né? Obviamente pensando na questão agêntica e como usar a inteligência artificial para fora, para o cliente, ou seja, de fato servindo o cliente nesse modelo, mas para dentro também. Né? Como é que a gente faz para ser mais eficiente? Né? Entregar os produtos certos, com a prioridade certa, com a escolha certa. E aí o movimento sutil, o que eu queria empilhar aqui em cima do que você trouxe também é o seguinte, né? Tudo isso acontece, né? A gente tem lá o SDLC com construções de agentes que fazem boa parte do trabalho repetitivo, que um profissional de engenharia teria que fazer. Só que tem um ponto-chave que é o seguinte, né? No movimento que nós decidimos fazer, a gente colocou um time próximo do cliente. Então, quem lidera o time, ele está conectado com o cliente, ele tem reuniões semanais com clientes, ele escuta o cliente. O time de engenharia é incentivado a ouvir o cliente também. Então, eles estão próximos do real problema. Né? Lembra que eu comentei mais cedo que a gente foi muito aficionado por qual problema a gente vai, de fato, resolver? O que vai salvar a vida do meu cliente lá fora? Né? Então, só colocando uns 50 centavos em cima do que você construiu super bem aqui, esse mindset da estrutura, que eu tenho que estar perto do cliente, eu tenho que ouvir o cliente, não importa se eu sou de engenharia, se eu sou um desenvolvedor, eu sou um profissional da área de produtos. Né? Então, a gente está num modelo onde a gente constrói as features com um time muito conectado com o cliente. E aí a gente tem um decisor só na camada na hierarquia, que ele está próximo do cliente, então ele decide, cara, essa feature aqui vai ser uma feature que vai mexer ponteiro. Né? Então, acho que só empilhando um pouquinho, a gente decidiu fazer esse modelo. Boa. Agora é o seguinte, então, a gente passou por essa construção até o momento agora, né? Cases super legais, conta simples do MCP, B3 com série de opções, o Digital Coach, o Bruce. O que vocês podem contar para a gente do que vem na sequência? Né? Especificamente conta simples e B3. Coisas novas que estão surgindo que a gente pode esperar com agentes, IA e etc. Vai lá, Suzana. Começa aí. Vamos lá. Eu acho que logo mais quem tem investimentos de qualquer natureza no Brasil, aliás, para quem tem investimentos, gente, site da B3 de graça, não tem que pagar, não tem nada de pacotes, etc. Você tem acesso consolidado a todos os seus investimentos, né? b3investidor.com.br. E se você tem investimentos na Ágora, no Santander, no Itaú e etc., você vai ver lá consolidado. Um dos produtos que a gente quer lançar, e já está em teste já com clientes, é uma arquitetura agêntica que responde sobre os seus investimentos. Ele nunca vai te dar dica, agora investe nisso, ou agora investe naquilo, porque não é o porquê a gente existe, né? Para isso tem um monte de corretor, um monte de gente mega especializada. Agora, ele vai te dar um raio-x sobre os seus investimentos. E você vai ter acesso via prompt a falar, cara, acabei de comprar um fundo, ele está rendendo quanto? Ele está rendendo mais do que o mercado? Tem gente que comprou igual a mim e tem rendimento melhor? Me compara aí com as outras pessoas. Né? Então, a gente deve soltar isso para a pessoa física. E eu acho que, para falar rapidinho de pessoa jurídica, bancos e fintechs, enfim, que consomem serviço da B3, a gente está tentando transformar a nossa experiência inteira de relação com essas pessoas em experiência agêntica. Uma das que a gente quer lançar muito rápido é criação de índices. Né? A gente é uma empresa de índices
E hoje, criar um índice leva 45, 60 dias, e a gente quer que seja on-demand e criação na hora, né? Então, super quente. E aqui já é um pouco mais complexo, né? Aqui eu já uso modelos como cloud mais especialista por trás. Aqui eu tive que criar um agente usando o Cloud Security para garantir que todas as vezes que eu vá publicar alguma coisa, eu consigo fazer uma varredura, um pentest, etc., para garantir a segurança daquilo que eu estou publicando, já que eu estou fazendo on-demand. Aqui a gente já teve que comprar skills um pouco mais robustas, porque eu estou falando de ficar publicando coisa na produção o tempo todo e sob a demanda do meu cliente, né? Então, vai vir coisa legal para frente. Você já está transacionando lá, então é um negócio mais robusto, né? Exatamente. E Jason, o que você tem para contar para nós? Conta simples lá, cara. Bacana. Bom, nosso primeiro movimento com MCPs foi um movimento que a gente chamou mais de consulta, né? Então, a gente oferece muitas informações e que só o fato de oferecer essas informações, o nosso cliente já consegue resolver muita coisa. Só que a gente continua avançando nisso e a nossa próxima onda de MCPs a serem publicados são MCPs que têm a capacidade de também executar coisas, né? Executar funções que fazem parte da rotina do financeiro, né? Então, essa é a próxima onda de lançamentos de MCPs que nós vamos fazer. Nós estamos construindo também um conjunto de plugins e skills, de modo a auxiliar os nossos clientes a automaticamente baixarem esses plugins e skills e instalarem isso no Cloud, por exemplo, e já ajudar na automação do trabalho dessas equipes. Então, esse é um lançamento que está aí para sair do forno, já está saindo do forno. Se o cara tiver com preguiça de construir o agente, ele já recebe um agente prontinho. Ali. Exatamente, ele entra lá no nosso site, vai ter todo um contexto do que aquele agente faz, ele faz o download disso, ele ganhou um agente financeiro para ele, né? Então, esse é um outro movimento importante. E eu comentei muito aqui, né? Falei várias vezes sobre isso hoje e também lá no Keynote, em que a gente está fazendo um movimento de tornar o nosso próprio aplicativo e a nosso próprio Internet Banking irrelevante, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe que existe uma linha de mudança de comportamento. O comportamento ele não muda do dia para a noite, né? Então, o que a gente decidiu fazer também, está para ser lançado, uma nova versão do nosso IB, em que 80% das tarefas que um agente financeiro faz hoje, manualmente, nós teremos agentes embarcados na solução que vão resolver isso por ele. Então, se o time financeiro decidir usar a nossa solução como aplicativo, ou nosso aplicativo, ou nosso IB, ele pode. Mas se ele quiser ter uma ultra personalização, ele tem os MCPs à disposição dele. Então, é isso que vem pela frente. A gente está bem entusiasmado, tá para chegar. Mas esse acho que é um passo importante, mas se a tendência, eu falei lá atrás de que ia morrer, né? Você falou que, na verdade, não, né? Mais ou menos, né? Esse é um modelo de transição, né? A gente acredita que o modelo vai mesmo para dentro dessas plataformas de IA para a experiência de todo mundo, né? Por quê? Eu consigo conectar o meu uso financeiro ou dos meus índices lá da B3 ou das minhas ações com outras jornadas minhas ali que talvez vocês não imaginam, né? Que eu vou conectar o meu dinheiro, as minhas ações com alguma outra coisa de uma outra plataforma, né? Então, elas permitem muito isso facilmente ali. Bom, a gente chegou nos finalmente aqui, pessoal. A gente tem algumas perguntas. Eu vou fazer uma só por causa do tempo aqui, tá? Bom, uma delas, eu vou tentar resumir aqui, tá? É sobre guarda-reios. O que vocês estão utilizando para evitar efeitos colaterais, né? Por exemplo, na B3, né, criar série de opções via agente, de forma que esteja em compliance com o órgão regulador e etc., né? Quais políticas que vocês vêm utilizando para não ter impacto negativo com os clientes? Aí, tanto para o Jason como para o Thiago aí. Quem manda primeiro? Você, Jason? Você. Bora. Bom, acho que a primeira coisa importante, né? Quando a gente está falando de MCPs, o que a gente está abrindo para o mercado e para os nossos clientes são capacidades, né? São ferramentas ali em que o cliente vai usar a inteligência artificial do lado dele para consumir uma capacidade que ela é mais determinística, né? Então, por si só, isso já nos ajuda com as questões do que de fato você está entregando lá na ponta, né?
Mas, em se tratando de guarda-reios, né, é determinando o escopo do agente, monitorando o que esse agente realmente traz de resultado, né? Acho que a questão da trilha de auditoria, né, a trilha de observabilidade do que acontece no processamento do agente, ela é uma das coisas mais fundamentais, na minha opinião, né? Porque assim, muita gente me pergunta, poxa, mas como é que você vai fazer para evitar que exista alucinação do agente? Na verdade, não é assim, né? Você não vai trabalhar para evitar a alucinação da gente, você vai trabalhar para que, se houver uma alucinação, o impacto lá na ponta ele não seja grande, né? Então, você tenta controlar isso melhor. Então, observar, né, o que esse agente está fazendo, quais são as ações que ele está tomando, e quando acontecem os problemas, você ter condições de fazer essa análise e aprimorar os guarda-reios do agente, né, o comportamento esperado por ele, eu acho que é uma das coisas mais importantes nessa alavanca de proteger uma resposta que você não espera. Mas é algo gradativo, né? Não existe uma mágica em que você, cara, é 100%, acabou. Isso é gradativo, é aprendizado, é rodar, é observar, aprimorar, né? Então, é isso que a gente tem visto. Óbvio, a nossa jornada começou agora, né? A gente lançou faz um mês, então a gente está aprendendo bastante. E aí, quem tiver interesse depois, eu sei que o tempo está super esgotado, super passado aqui já, né? Quem tiver curiosidade, a gente pode conversar mais tarde sobre qualquer outra curiosidade. E só fazer um parênteses, né? É um jogo infinito, essa evolução por humanos, mas daqui a pouco com agentes também fazendo essa evolução, né? A gente vai chegar lá, né? Além de observabilidade e explicabilidade, né? Então, vamos dizer que está perfeito, os vendors também estão evoluindo as soluções, né? Então, até quando a gente adotou, há 2 anos e meio, 3 anos atrás, o próprio Azure OpenAI não tinha ferramentas de guardrails. E, por exemplo, com o lançamento do AI Foundry deles, eu consigo garantir toda a estrutura de acessos que eu tenho, né, no meu domínio dentro da companhia para o agente. Com isso, eu estou segregando acesso a dados específicos do agente, com isso eu estou... Então, o nível de governança tá melhorando bastante. Antes, a gente tinha que fazer na mão, então ele só pode ter acesso a esse tipo de dado, a essas tabelas, desse jeito, né? E agora, eu já estou conseguindo conectar isso. O Bedrock da AWS vai na mesma linha também. Já começou a me dar guardrails que ele conecta, por exemplo, com toda a minha autenticação e autorização que eu tenho, né, na Azure, nesse caso, e transfere os poderes para os agentes. Então, esses, e o que eu acho é que talvez aqui a gente tenha uma lacuna, e aí eu vou já deixar um negócio bem polêmico. Quando a Anthropic lançou o Mythos, e ela recuou de disponibilizar para o mercado, é um pouco porque talvez cyber tem sempre que correr atrás do que o mercado está criando, né? Porque ninguém cria um produto de cyber se não tem um problema para resolver. Então, o problema vai estar na rua sempre primeiro, né? E a verdade é que está se criando empresas, startups, etc., e os próprios vendors, evoluindo no como você garantir, por exemplo, fazer pentest dentro do modelo ou dentro de um agente especificamente, etc. A gente tem testado soluções como essa, ainda num ambiente bastante controlado, né? Mas a verdade é que os vendors vêm também atualizando a oferta que eles têm do ponto de vista de segurança e de guardrails. Nesse momento, AI Foundry e Bedrock estão servindo bastante como modelo de governança também. Top. Bom, chegamos no final aqui. Antes de terminar rapidinho, Thiago, Jason, cara, obrigado por vocês estarem aqui. Vocês estão, como o título do painel, redefinindo o mercado financeiro, não é pouca coisa, tá? B3, conta simples, cara, é uma fintech pujante aí, cara, tá fazendo algo extremamente inovador. Vocês dois têm 2 características muito particulares nas diferentes indústrias aqui, né? Inovação, tá no DNA de vocês, é muito claro, e vocês têm coragem, cara, de provocar a mudança no momento em que ela precisa acontecer, né, para o bem do negócio, dos bis e das pessoas que vão usufruir do benefício que vocês estão criando. Então, muito legal, parabéns. Obrigado por vocês toparem estar aqui no palco do Apix com a gente, 2026, tá? Obrigado pelo convite. Obrigado.